Seja muito bem-vinda ao programa Simplificando o Seu Emagrecimento. É um prazer ter você aqui. Meu nome é Luciana Jardim, sou nutricionista e hoje nós vamos falar sobre como emagrecer sem fazer exercício. Afinal, é possível emagrecer sem se exercitar? E eu já vou logo dando a resposta que sim. É possível emagrecer sem fazer exercício físico e esse é o nosso bate-papo de hoje aqui no nosso canal. Eu quero que você, em primeiro lugar, preste muita atenção no que eu vou falar aqui, porque eu estou afirmando que é possível emagrecer sem fazer exercício físico. E eu não estou falando que você deve emagrecer sem se exercitar. São coisas bem diferentes. E quando eu digo que é possível emagrecer sem fazer exercício, eu não estou falando algo que eu, Luciana Jardim, nutricionista, acho. Eu estou dizendo que é possível emagrecer sem se exercitar, porque os estudos científicos comprovam. E isso é maravilhoso. Luciana, como assim? É maravilhoso? Você não é a favor da atividade física, do exercício físico? Sim, eu sou a favor, mas é maravilhoso nós sabermos que é possível emagrecer sem nos exercitar. Por quê? Porque eu tenho pacientes acamadas que não podem se exercitar, mas que conseguem emagrecer somente com estratégias alimentares. Eu tenho pacientes grandes obesos que no início eles não conseguem se locomover, seja por uma questão de capacidade ou por uma dor extrema. Então eles não podem se exercitar. E esse grupo, apesar de não poder se exercitar, também consegue emagrecer. Eu atendo pacientes com problemas de saúde que não têm liberação médica para fazer exercício e mesmo assim eles conseguem emagrecer quando ajustam a alimentação. Eu atendo pessoas que se acidentaram e elas também conseguem emagrecer quando nós ajustamos a alimentação. Então, se você tinha dúvida se seria possível ou não emagrecer sem se exercitar, agora você não tem mais, porque é possível emagrecer sem fazer exercício físico, fazendo o quê? Reduzindo as calorias que nós consumimos. E, inclusive, as pesquisas mais recentes, elas mostram que para emagrecer, a dieta, a alimentação, ela é muito mais efetiva que o exercício físico. E sendo o seu objetivo apenas eliminar peso, pode-se dizer sim que dá para emagrecer muitos e muitos quilos sem fazer exercício. E agora que você aí já sabe que é possível emagrecer sem fazer exercício físico, não tem mais aquela desculpa de eu não emagreço porque eu estou parada, Nutri. Eu não tenho paciência de fazer exercício e por isso eu estou acima do peso. Eu não consigo emagrecer porque eu não tenho tempo de ir à academia. Ou quando eu começar a me exercitar, aí sim eu vou conseguir emagrecer. E a outra clássica é: minha alimentação está saudável. Só falta o exercício para eu conseguir emagrecer. Nenhuma dessas frases são verdadeiras. Porque quem não está conseguindo emagrecer precisa saber agora que o que está faltando ajustar na alimentação não é não ter um treino constante, não é não treinar 5 vezes na semana. O emagrecimento, ele vem do que nós comemos e do que nós deixamos de comer, e não do treino. E eu tenho diversas provas de pacientes, provas de alunas, prova de estudo científico. E eu resolvi trazer um trecho de uma entrevista com a minha aluna Débora, que emagreceu 17 quilos e iniciou o emagrecimento sem fazer exercício. Observe comigo a história da Débora e veja como ela conseguiu emagrecer sem ter ali dentro da rotina dela uma prática constante de exercício físico. De 17 quilos sem fazer exercício direto, né? E, por incrível que pareça, assim,
eu perdi 17 quilos sem fazer exercício direto, né? E me permitindo, assim, comer, né? Eu fiz as semanas, né, direitinho, a primeira semana, que era aquela semana que a gente tem que reduzir um pouquinho, né? Mas já fui me permitindo a partir da segunda semana e fui perdendo e vendo o resultado tão rápido, assim, que eu me surpreendi até, né? Porque eu não deixei de comer, né? Meu esposo, por exemplo, ele tem um restaurante, então eu comia hambúrguer, claro que não naquele todos os dias, né? Aham. E assim, né? Não me deixei também ficar desesperada porque eu tô comendo um hambúrguer, nossa, eu vou passar uma semana sem comer. Não. Eu como e continuo fazendo minha dieta. Eu já não digo mais que é dieta. Eu digo agora que é meu novo estilo de vida. Eu já não consigo nem. Eu já não boto mais nem o papelzinho das semanas na cozinha como eu botava. Né? Porque já ficou assim, mecânico, sabe? Já entrou na tua rotina alimentar. Entendeu? Quando eu falo sobre exercício físico, que não é isso que vai fazer o emagrecimento acontecer. E para nós emagrecermos, existe uma matemática muito simples, que é ingerir menos calorias do que nós consumimos. E daí você pode se perguntar assim: quantas calorias então eu preciso, Nutri, para consumir ao longo do dia, né, e conseguir emagrecer? Eu não sei. Eu não tenho como te responder, porque para emagrecer, a quantidade de calorias ingeridas, ela deve estar sempre abaixo da quantidade de calorias que o nosso corpo gasta ao longo do dia. E esse valor total, ele vai depender da idade, do sexo, do peso, do metabolismo hormonal e da constituição corporal, do quanto se tem de músculo naquele corpo. E você não precisa saber disso para emagrecer. Nenhuma das minhas alunas, nenhuma das minhas pacientes ficam sabendo quantas calorias elas precisam para emagrecer, porque existe uma forma muito mais inteligente de nós emagrecermos do que ficar contando calorias. Mas o fato é que é muito mais fácil reduzir as calorias que são ingeridas do que queimar uma quantidade muito maior, muito mais significativa durante o exercício físico. É por isso que nós falamos que quando o assunto é emagrecimento, o peso que existe da nossa alimentação, ela é muito mais significativa do que do exercício físico. Quando nós pensamos em 30 minutos, por exemplo, de treino, nós temos ali um gasto energético de aproximadamente 150 a 300 calorias. Não mais do que isso. Agora vamos a quantidade de calorias que tem uma sobremesa. Vocês podem ver que uma sobremesa tem em torno de 1.500 calorias. Uma sobremesa de brownie, sorvete, um pouquinho de calda e o que eu chamo de improdutividade, um chantillyzinho ali em cima. Essa é uma sobremesa clássica, poderia ser qualquer outra sobremesa, tá? Em geral, uma sobremesa tem em torno de 1.200 calorias, 1.500 calorias. Quando a gente começa a colocar ali um cálculo matemático, vamos remover essa sobremesa daqui para ninguém ficar estimulado a comer sobremesas, senão depois vão falar assim: a Nutri mostrou uma sobremesa, eu fiquei só pensando nela. Então, quando a gente compara o treino com uma sobremesa, seriam necessários ali uns 5 treinos de meia hora de corrida para nós conseguirmos queimar as 1.500 calorias da sobremesa. E é por isso que eu digo que não compensa. A alimentação ruim, ela não vai compensar
um bom treino. E apesar de nós não sermos de exatas, não sermos matemáticos e o nosso corpo não ser uma conta, essa observação que nós temos e que nós conseguimos visualizar de calorias é só um exemplo muito real para trazer aqui para você o fato de que um treino nunca vai compensar uma alimentação ruim. Então, eu sempre digo que fazer um bom treino é dar um passo para frente. E comer mal é dar 2 passos para trás quando o assunto é emagrecimento. A conta não fecha. E é por isso que tem gente que treina super bem, que faz um treino muito puxado, mas que ainda assim não consegue emagrecer, não consegue reduzir gordura corporal, não consegue melhorar definição muscular e não consegue emagrecer, seja por saúde, seja por estética. E é por isso que eu afirmo aqui para você que exercício não emagrece. Luciana, mas tem o exercício X. Não importa o exercício. Não importa se é corrida. Não importa quantas vezes por semana você treina. E daí, quando eu estava aqui fazendo as minhas anotações para trazer aqui para vocês alguns dados, eu lembrei da história da minha aluna Rada, que corria 5 vezes por semana e que só conseguiu emagrecer quando ela ajustou a alimentação e o treino. E é por isso que você vai entender que exercício não emagrece. E veja só o que aconteceu com a Rada se exercitando. Preste atenção na história da Rada. Tenho 42 anos, moro no Rio, porém não sou do Rio, sou da Croácia, moro aqui há 17 anos. E durante a turma 3 do método eu perdi até agora 10 quilos. Então eu sempre comi mais ou menos bem. Mas depois que engravidei, perdi o foco na alimentação. E tive 2 filhos, vivi no efeito sanfona e durante a pandemia consegui engordar 10 quilos até dezembro, quando eu decidi perder esses 10 quilos. Eu sou corredora amadora, eu corro quase todo dia, eu malho bastante, treino sempre, porém não conseguia emagrecer e consegui até engordar. E pessoas normalmente pensam que corrida emagrece, ela não emagrece, ela só ajuda talvez manter o peso e se você está no peso acima, ele vai ficar acima lá. Então eu decidi emagrecer por ter alguns objetivos para esse ano e precisei achar alguma ajuda online. E achei a Luciana no Instagram, achei o método e decidi entrar no programa e dar uma tentativa, tentar emagrecer junto com outras pessoas. Gostei muito da ideia e funcionou. Perdi 10 quilos, pretendo ficar e pretendo perder mais 6, 7 quilos para chegar no meu objetivo. E o que é interessante, que talvez seria interessante para alguns corredores ou pessoas que fazem exercício físico, é que eu, desde a minha primeira gravidez, 8 anos atrás, eu consegui machucar meus pés por causa do sobrepeso e tive fascite plantar nos 2 pés. E com a perda de peso, consigo correr até mais que 20 quilômetros sem sentir a dor no pé. Isso é uma conquista muito grande e fico muito feliz de ter entrado nesse programa da Luciana, que é maravilhoso, que dá apoio e eu recomendo para todo mundo entrar nesse método porque funciona mesmo. E é interessante o que ela falou em relação à questão da melhora em outros aspectos que não são somente ali a questão do peso. E como sempre tem gente que acha que existe um exercício melhor que o outro para emagrecer, eu vou trazer também uma outra história, mas agora de uma aluna que fazia CrossFit. Vocês conhecem CrossFit? Acho que todo mundo conhece CrossFit, né? Digita sim aqui nos comentários
quem acha que CrossFit queima muita caloria? Pois bem, eu quero que você veja a história da minha aluna Daisy, maravilhosa. Gente, que olhos que elas têm, né? Preste atenção na história e não foca no olho da Daisy. E perceba o quanto ela treinava no CrossFit de alta intensidade, com alta frequência, e ela não tinha o resultado de redução de gordura corporal que ela tanto desejava. Vamos assistir juntas a história da Daisy. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Sou aluna da Lu, do método de Strave. Queria perder 7 quilos, mas ia deixando, achando que estava fazendo tudo certo. Porque eu malho, né? Malho, faço CrossFit 5 vezes por semana. E achando que eu tava comendo direito e, tipo, aceitei. Beleza, esse é meu peso e, né, aquele abraço. Com o método, comecei a ver as receitas, etc. Mesmo, tipo, eu tava querendo, mas ao mesmo tempo eu já tava apegada ao meu peso, dizendo, tipo, não vai mudar mesmo, né? Custei um pouquinho a aderir o método, fui acompanhando. Claro que a galera postando resultado no grupo foi animando, né? Tá, vou fazer. E fiz nas 2 semanas, perdi uma semana dos 21 dias. Nas 2 semanas que eu segui, consegui perder já 2 quilos. Então ainda tenho como meta 5 quilos para perder, mas já tô super animada. Vi as coisas que eu errava, principalmente quantidade de carboidrato, furo. E eu sempre achei que eu tinha que comer um monte de carboidrato para ficar forte, pro CrossFit, etc, né? Ilusão, porque com a dieta que a Lu fez, low carb, consegui manter a força, tipo, desempenho no cross. Não sou atleta, né? Mas um dia eu gostaria de ser, então tava preocupada com isso. E aí consegui manter, tipo, tudo que eu fazia, né? O mesmo desempenho, tudo mesmo com a dieta. Conseguiram perceber que mesmo a Daisy fazendo CrossFit, ela estava travada no emagrecimento? E que em 2 semanas a Daisy destravou o emagrecimento dela e emagreceu os primeiros 2 quilos. E isso é muito importante a gente entender, porque por muitas das vezes a gente coloca todo o nosso esforço em algo que não vai nos trazer resultado. Mas, obviamente, o exercício ele tem inúmeras vantagens e nós vamos falar aqui sobre as vantagens e desvantagens de emagrecer sem fazer exercício. E eu quero te chamar a atenção que o fato de nós podermos emagrecer sem nos exercitar não significa que este é o melhor caminho para a nossa saúde. Esse é um caminho de emagrecer sem fazer exercício que deve ser usado por pessoas que não podem se exercitar, por um impedimento fixo, por algo que ela tem de limitação em relação à questão do exercício, ou por pessoas que não podem se exercitar por conta de um acidente que aconteceu, ou de alguma situação temporária, ou, por exemplo, quando a nossa vida, sabe, está muito atribulada e naquele momento inserir exercício seria, assim, um esforço mas tão grande que seria melhor começar pela alimentação, pelas mudanças alimentares e traçar estratégias alimentares e depois de algumas semanas incluir o exercício físico. Porque, gente, não existe assim nenhuma dúvida de que emagrecer comendo bem e se exercitando regularmente esse sim é o melhor caminho para nós perdermos peso e também para nós conseguirmos fazer a manutenção do novo corpo. E eu não preciso me aprofundar muito na questão metabólica, nem quero fazer isso aqui, porque o meu objetivo é simplificar o seu emagrecimento e não ficar aqui falando nutricionês, já que a minha meta é fazer você entender claramente o que eu estou falando. Eu não tenho nenhum objetivo que você me ache a pessoa mais inteligente ao falar o nome
difícil, um monte de nomes bonitos para te impressionar. Eu não quero te impressionar, eu quero guiar o seu emagrecimento, eu quero que você quebre algumas barreiras aí, ó, na sua mente. E existem muitas vantagens ao aliarmos a alimentação e o exercício físico. Eu vou falar aqui 2 dessas vantagens, mas existem assim, gente, infinitas. Eu poderia ficar até amanhã falando sobre os benefícios de ter uma alimentação ajustada e o exercício físico ajustado dentro da nossa rotina para o nosso emagrecimento e para a nossa saúde. Mas eu vou focar em 2 coisas. Uma delas é quando nós aliamos o exercício à alimentação, uma grande vantagem que existe é a possibilidade de nós perdermos gordura e ganharmos músculo ao mesmo tempo. Numa quantidade bem pequena, o ganho de massa muscular, mas ele existe por um estímulo. E isso vai trazer em nós uma vantagem metabólica e também uma vantagem estética. Porque quando nós aliamos as 2 coisas, o nosso corpo fica mais tonificado durante o emagrecimento. Porque quando nós temos um emagrecimento estratégico, nós ajustamos a alimentação para você não ficar flácida. Isso é feito e é possível fazer durante uma estratégia alimentar. Eu ensino para as minhas alunas, eu calculo também para as minhas pacientes. Mas, gente, o exercício, ele vai ajudar substancialmente isso acontecer. Então, a gente tem ali a junção da estratégia alimentar mais o exercício para a gente trabalhar em relação à questão do tônus muscular e da flacidez. E o número 2, que na minha opinião é o mais importante, é que os estudos eles mostram que o exercício físico ele não é essencial para o emagrecimento, mas esses mesmos estudos eles mostram que o exercício físico ele é primordial na manutenção de peso. E como o nosso objetivo é emagrecer e manter o peso eliminado, num segundo momento da nossa vida de reajuste de hábitos saudáveis, o exercício físico vai ser extremamente importante para nos ajudar a manutenção de peso, para nos ajudar a manter o peso. Se você quer emagrecer e fazer exercício atualmente não faz parte da sua rotina, você não precisa começar a sua mudança de hábitos pelo exercício. Se você quer emagrecer e odeia fazer exercício, eu te peço só o seguinte, calma. Por quê? Porque você consegue ter resultados de emagrecimento sem fazer exercício. Você vai começar pela alimentação, porque é isso que vai te trazer um resultado de emagrecimento. E depois, sem perceber, se você fizer um método correto que trabalha as camadas do emagrecimento, que você já sabe que são alimentação, camada da mentalidade e camada do comportamento, naturalmente, em algum momento da sua vida e do seu emagrecimento, você vai iniciar o exercício físico. E por que isso vai acontecer, Luciana? Por que você não se preocupa com isso? Porque quando nós trabalhamos as camadas do emagrecimento, que são alimentação, mentalidade, comportamento, e você adquire o conhecimento dos ganhos maravilhosos do exercício para a sua vida e para a sua saúde, você não vai querer ficar de fora. Porque o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Nós não fomos feitos para ficar parados, sentados, sedentários. Se você não pode se exercitar mesmo, sabe? Se você tem alguma limitação, fique tranquila que você é capaz de emagrecer. Se hoje o que te segura aí, sabe, é a falta de disciplina de se movimentar, não tem problema. Comece pela alimentação, emagreça alguns quilos.
e entre num método de emagrecimento que vai te ajudar a mudar os seus hábitos de vida. E é por isso que lá no método Destrave Seu Emagrecimento, sabe? Eu trabalho com mudanças de mentalidade, de comportamento, porque sem essas mudanças, nós ficaríamos presas ali à contagem de calorias, a fazer exercício só pela queima de calorias, fazer exercício porque emagrece. E não existe, gente, nada mais aprisionante nesse mundo do que nós fazermos exercício pensando que é só porque nós vamos emagrecer. O exercício é muito maior do que isso. E é por isso que tem tanta gente que vive presa no sofá. Imagina só, viver presa no sofá. É muito estranho, né? Mas tem gente que não vai à academia porque diz que não tem tempo. E aí, quando eu paro para analisar a vida dessas pessoas, elas têm tempo para tantas outras coisas, para rede social, para série do Netflix. E isso acontece porque quando a nossa mente está travada, a gente fica inventando desculpa. E daí, quando nós conseguimos destravar a nossa mente, quando a chave é virada, sabe? Eu não vou querer perder os benefícios maravilhosos que o exercício diário traz para o meu corpo e também para a minha mente, também para a minha cabeça. E é por isso que eu fico muito segura em te falar que você pode começar pela alimentação. Porque se você for uma pessoa sábia, e eu sei que você vai buscar conhecimento. E quando você adquirir conhecimento, não tem como você não buscar uma forma de se movimentar. Porque o exercício, ele vai trazer benefícios estéticos para o nosso corpo. E quem aí não quer ficar com um corpo mais bonito, com um corpo mais tonificado? E o exercício, ele também vai trazer outros benefícios, porque ele é excelente para o nosso metabolismo, é capaz de prevenir diversas doenças crônicas, é incrível para a liberação hormonal. O exercício físico é o melhor ansiolítico que existe na face dessa terra. Então, se você é uma pessoa ansiosa, o exercício físico ele se torna mandatório na sua rotina. Exercício físico é maravilhoso para o intestino. Exercício aeróbio aumenta a nossa capacidade cardiorrespiratória e acelera o nosso metabolismo. O exercício ele é bom para aumentar o HDL, para reduzir o estresse, para combater depressão, para melhorar a qualidade do nosso sono. Quem não quer dormir uma noite bem dormida e acordar descansado? O exercício diminui o risco de hipertensão, diabetes, de acidentes vasculares. O exercício anaeróbio, ele estimula a hipertrofia, aumenta a nossa massa magra. Eu não sei você, mas eu quero tudo isso que o exercício traz para a minha vida. Não é pelo emagrecimento, é para a minha saúde. É para o meu corpo, é para o meu bem-estar. Então, quando eu entendo tudo isso, eu não vou me autossabotar e ficar no sofá. Se eu estou cansada, eu vou. Eu não preciso de motivação. Não preciso de alguém me chamando para ir treinar. Eu vou. Porque eu faço coisas boas por mim. E a minha mente, ela me leva a essas coisas boas. Tá vendo a importância de nós trabalharmos a camada da mentalidade durante o emagrecimento? E ainda tem outra. Muitas das vezes, as pacientes e as alunas relatam para mim que elas têm vergonha de ir à academia quando elas estão acima do peso. E sabe o que vai fazer essa barreira ser rompida? É a nossa mentalidade. É você emagrecer um pouquinho para você se sentir mais segura. E daí, quando eu estava pensando nessa questão aqui da vergonha de ir à academia, que é algo muito real, mas pouca gente fala, porque é algo que nos envergonha mesmo e a pessoa fica tímida ali ao falar, e muitas das vezes eu confronto isso lá na minha consulta, no consultório, ou a gente fala sobre essas questões também no método Destrave Seu Emagrecimento. E eu lembrei da minha aluna Flaviane, e eu quero que você veja o depoimento dela
e do quão feliz ela está quando ela fala agora da relação dela com o treino depois de ter emagrecido muitos quilos. Então vamos assistir e se inspirar na Flaviane. Sempre eu fui gordinha, sempre eu lutei com o meu peso, sempre, desde a adolescência. E depois que eu tive as minhas 2 filhas, eu não consegui emagrecer nada. Sempre tive 95, 103 quilos. Eu nunca diminuía. Eu, às vezes só aumentava. E quando eu diminuía, às vezes aumentava até mais. E eu era muito frustrada com isso tudo, porque eu queria perder alguns quilos, até mesmo pela minha saúde. E no método eu perdi 18 quilos. Comecei com 95 quilos, perdi 18 quilos. Estou conseguindo me manter, coisa que eu achava impossível, era me manter no peso que eu queria. Me manter no peso que eu perdi e não ganhar mais, né? No método a gente aprende a perder e a manter. Não é só perder, mas a manter também. E hoje eu sou muito grata ao método Destrave Seu Emagrecimento, devido ter perdido os meus 18 quilos, né? E hoje eu posso brincar melhor com as minhas filhas, posso chegar numa loja, posso comprar uma roupa do meu jeito. Vou na academia, faço meus exercícios sem vergonha, porque antes, quando eu era bem pesada, eu tinha até vergonha de ir pra academia, porque academia a gente imagina que é todo mundo saradão, né? E eu ficava meio vergonha, ficava com vergonha mesmo de ir pra academia. E hoje não, hoje eu vou tranquila, porque eu sei que indo pra academia vai me ajudar também. Fazendo exercício vai me ajudar muito. E ter mais disposição, né? E eu amo esse método. Eu não consigo largar o método, porque é maravilhoso. Não é só emagrecimento, é além de emagrecimento. Eu fico com a cara de boba, né? Olhando para as minhas alunas, porque é muito bacana ver o que o emagrecimento faz, que vai muito além dos números. Quando alguém me diz, eu emagreci 15 quilos, eu emagreci 18 quilos, isso vai muito além dos números, porque o emagrecimento, ele traz a vida de volta, a disposição para se cuidar, traz autoestima, traz segurança de nós fazermos aquilo que nós queremos fazer. E muita gente me pergunta, Qual é o melhor exercício, Luciana? O que você acha que eu devo fazer? não existe nada melhor do que musculação para o nosso corpo. Mas o que eu sempre falo é o seguinte: escolha um exercício, uma modalidade que você tenha prazer ou que você odeie menos. Eu sempre falo o seguinte: exercício bom é aquele que você faz. Horário, Luciana. Porque tem gente que também tem essa coisa, né? De Qual é o melhor exercício? Qual é o melhor horário? o melhor horário é aquele que você não falta. Mas assim, ó, a minha mensagem é o seguinte: se você odeia se exercitar e achou que não poderia emagrecer, eu trago aqui boas notícias, porque você consegue sim porque você consegue sim emagrecer sem se exercitar. Quero que você faça o seguinte esquema. Foque em começar o seu emagrecimento pela alimentação e depois você vai ver as coisas fluindo. Eu tenho um lema que eu penso na minha vida, não só numa questão de saúde física, mas do meu trabalho, família, relacionamentos e de tudo que eu quero conquistar, que é sem desespero e sempre evoluindo. Um passo de cada vez. Então, assim, ó, agarre uma mudança de cada vez e siga evoluindo. Então,
Vai na alimentação, segura na alimentação, porque ela vai te trazer um resultado significativo e não pare. Não pare de evoluir, dê passos em prol da sua saúde, da sua alimentação e vai conquistando passo a passo a tua saúde e bons hábitos alimentares. E para finalizar, eu vou te dar aqui, olha, 3 dicas práticas para facilitar a sua adesão ao exercício, se você já está aí no esquema de que já começou a alimentação, já ajustou a sua alimentação e agora você precisa encaixar aí o exercício dentro da sua rotina. Então, a dica número 1 é o seguinte: se você não suporta as academias tradicionais, busque alternativas, porque você vai descobrir ali uma atividade que você gosta ou que você odeia menos. É procurando que você encontra, não é sentada no sofá. A dica número 2 que eu tenho para você é que muitas das vezes quando a gente quer emagrecer e entende que o exercício é bom para a nossa saúde, a gente vai com muita sede ao pote e faz assim super planos. Agora que eu tô pagando academia, eu vou treinar 5 vezes por semana. Então vá com calma, jovem. Coloca assim, ó. Coloca uma meta de 2 vezes na semana, durante as 2 primeiras semanas. Depois você aumenta para 3 vezes por semana. Depois você aumenta para 4 vezes por semana. Você vai treinar até morrer. Não precisa de pressa. E daí o passo 3 é que você não negocie com a preguiça. Até porque você sabe que vai te fazer bem naquele momento ali e depois também vai te fazer bem. Logo depois, por conta de uma liberação hormonal e também num médio prazo e num longo prazo por todos os benefícios que o acúmulo de exercício vai fazer com a nossa saúde. Então, fica aí tranquila. Se você não gosta de exercício, comece pela alimentação e logo depois, eu fico muito tranquila, você é uma pessoa inteligente, você vai buscar conhecimento e esse conhecimento vai te levar a se exercitar com regularidade. E agora eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica aí na mãozinha aqui, deixa um joinha pra gente. Coloca aqui nos comentários se você já faz exercício físico com regularidade ou se você não faz, que eu vou te dar uma palavra de ânimo aqui para você começar a se exercitar. E se você ainda não é inscrita aqui no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora e não esqueça de ativar também o sininho das notificações, porque senão a produção puxa a minha orelha.